Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do ToolCast. Hoje eu tenho o prazer inenarrável de receber ela, uma das mentes mais criativas que nesse mundo habita, a DC, chefe criativa da MP Publicidade e, por último e não menos importante, a tia Mônica. Seja muito bem-vindo ao podcast. Prazer gigante estar aqui conversando com você. E a primeira pergunta é a clássica do podcast. Quem que é a Mônica Debanê no mercado em 30 segundos? Obviamente você pode estender um pouco aí. Uma insatisfeita, eternamente, que começa todos os dias e trabalha com a alma, o resto vem. E sua tia, né? Diga-se de passagem, menino esperto, criativo. Tia, quais são as suas maiores referências e inspirações quando a gente fala de criatividade no Brasil? Cara, eu tenho alguns ícones, né, que regem a gente, assim, são caras que eu tenho um mix, um pupurrizinho, sabe? Assim, do Washington Oliveto, ele sempre me deu a musicalidade, a brasilidade, as ideias com charme, as ideias com bossa nova, né? Marcelo Serpa, fundamentado na ideia de valor, na ideia que agrega. Uma vez ele fazia propaganda para Levi's e depois ele perdeu ele perdeu a conta. Ele tinha no seu armário 7 calças da Levi's. Ele não só fazia a propaganda da Levi's, ele vestia a Levi's. Então, isso é muito impressionante e eu acredito muito nisso. Você tem que vestir uma marca e não só fazer a propaganda dela. O Nizam Guanais é um trator, eu admiro muito ele, assim, no que ele é ele sabe fazer o que é gigante, ele sabe fazer o que a massa pede. Ele passa por cima, ele é um rolo compressor. E o David Ogilvy, que fundamentou um pouco a agência, né, seus princípios, era um cara vendedor de porta, e ele dizia assim, se você quiser ser artista, vá expor numa galeria, mas quando você trabalha para uma marca, você não trabalha para o seu umbigo, você trabalha para o seu cliente. Então, você tem que saber que você tem que vender, você tem que resolver o problema dele e não o seu ego. Então, esses caras mais ou menos me norteiam, né? Incrível. Qual que foi a campanha mais marcante da sua vida? Cara, difícil isso, né? A que me deixou mais, assim, a que deu uma visibilidade muito grande para a agência, para a MP, indiscutivelmente foi a Hortifruti. Mas a gente tem feito, todos os dias, campanhas que são também para sempre, né? Porque a gente acorda todos os dias para entender o propósito da marca, para fazer a diferença. Então, eu estou viva todo o tempo. Se você me perguntar, ontem eu fiz uma campanha, hoje eu tenho uma campanha linda que vai entrar no ar com um poder de presença de marca muito grande. Então, eu acho que a campanha da minha vida é a campanha que eu estou fazendo hoje, sabe? Isso não é demagogia, porque eu acordo insatisfeita, eu acordo para fazer a diferença. Então, se eu fizer menos que isso, eu não vou ficar feliz. A criatividade insaciável. É a minha alma, né? O meu respirar, né? Então, eu preciso estar feliz comigo, eu preciso estar feliz com a minha equipe, eu preciso deixar a minha equipe feliz, vibrante, feliz com o que está fazendo. Senão, por que eu estou acordando? Senão, por que eu estou trabalhando há 38 anos nisso? Não é verdade? E falando um pouco mais desse caso do Hortifruti, de onde que veio a originação da ideia? Qual que era a dor do cliente na época? E como que você construiu, que na minha opinião, assim, tudo bem que a gente é clubista porque é de família, mas uma das campanhas mais incríveis que eu já vi aqui no Brasil e que até hoje se perpetua. Se alguém botar um outdoor igualzinho, vai bater o olho e vai achar que é Hortifruti, mesmo que seja outra marca. Cara, de onde veio isso? É engraçado, né? Eu comecei a fazer ginástica agora, depois de inúmeras tentativas, e o professor descobriu que eu fiz Hortifruti, pronto, parou de me dar aula. O que é mais legal dessa história? O Hortifruti não nasceu da noite para o dia. Tem um livro que fala assim, eu demorei 20 anos para fazer sucesso da noite para o dia. O Hortifruti foi uma combinação de propósito e você ser fiel a uma coisa que você traça para aquela marca. Todas as marcas que entram na minha vida, eu traço uma trajetória para elas. Eu não abro mão delas e brigo pelo propósito. Eu sou fidedigna ao propósito, então me deixa trabalhar. Não fala, não, cansei, enjoei. Não. O Hortifruti era um quilão, um sacolão. Qual a diferença de uma beterraba do Hortifruti para de um supermercado? Não tinha nenhuma, é uma commodity. Aí eu comecei a identificar diferenças nela. Eu falei, poxa, esse cara é o Hortifruti, é o cara que mais entende de hortifruti granjeiros, de fato.
o dono da Hortifruti. Eu falei, cara, eu vou fazer desse cara o cara mais especialista do mundo. E quanto mais especialista, mais ele entendia, as coisas começaram a ganhar alma. Porque eu falei, eu não posso ficar vendendo batata tanto, beterraba tanto, que isso vai parar em que lugar? Então, uma porta, uma vez que ele abria, eu abria mais uma porta no coração das pessoas. Mas tinha um fio condutor. Primeiro, eu comecei a diferenciar a comunicação. E a gente não falava de preço. A gente começou a falar que a fruta era um FLV famoso. Começou todo mundo a entender que a gente tinha uma estratégia. Poxa, eu adoro essas propagandas. Aí você gostou da propaganda? A fruta tinha alma, amarga é a vida, sem hortifruti, de Joló dizia. A batata dizia, eu vim de baixo. Falei, opa, isso está pegando, isso está dando certo. Então, bora mais para frente. Foram para a Ilha de Caras. A Caras era uma revista da época, e foram para Cascas, depois para Hollywood, Kiwi Bill, Limão Impossível, Berinjela Indiscreta. O Incrível Hulk. O Incrível Rúcula. Incrível Rúcula. Eu nem sei falar mais um. Batatas do Caribe. Eu lembro até hoje, o Quiabo Veste Prada e por aí vai. Então, isso é tão maravilhoso que a gente foi para mais de 20 anos para a comunicação dessa marca. Essa marca foi comprada e hoje eles continuam fazendo o legado da MP. Ninguém conseguiu mudar. Quem está fazendo a Hortifruti hoje ainda é a MP. Os caras criam em cima da nossa trajetória, da nossa linha do trem, que a gente colocou essa marca. Então, nada é mais poderoso do que um propósito. Incrível. E qual campanha deu tudo errado? Que na sua cabeça ia ser perfeito e o cliente não entendeu, ou a marca não gostou, ou falhou? Porque todo mundo tem história de fracasso também. Cara, várias campanhas, vários comerciais deram errado, graças a Deus, porque o errar é o mais próximo do humano, do genial. O Van Gogh, ele não arrancou uma orelha à toa, sabe? Então, o humano, ele nos diferencia. Então, graças a Deus que eu já errei muito. Eu já fiz uma vez um filme, coloquei 2 caminhões de terra dentro do estúdio, fiz um índio falando que se ele não fizesse a faculdade e tal, o pajé era o sabedoria, ele era o cabeça oca, ele foi seguir a cabeça dele, estava lá descascando batata, deu tudo errado, porque falaram que a faculdade era coisa de índio. E eu tenho histórias incríveis sobre isso. Não me arrependo de nada, porque para a gente acertar, a gente tem que errar muito, né? Assim, ruim é o... Tem muita gente que ruim diz... é o profissional que diz que não... que não errou ou que tem medo de errar. Isso que eu ia falar. Eu não tenho medo de errar. Porque quem faz erra, quem faz muito, erra muito. Claro que nos meus 38 anos, trabalhando 30 horas por dia, eu tenho errado menos, porque eu já aprendi os caminhos. Mas fico muito feliz quando eu fico nervosa frente a uma ideia. Como as ideias que a gente tem em todo momento, né? Com a ousadia que a gente trouxe a Narcisa recente para cá, que foi um pensamento gigante no sentido da ousadia de trazer essa mulher, de ir lá filmar, depois vir com ela dentro do avião e juntar a ousadia do Rodrigo da Grande com a expansividade, né? Dela, o luxo da vida que ela já viveu, com o luxo do empreendimento. Então, isso é para poucos. É para poucos ter coragem de apresentar para o cliente, é para poucos o cliente falar, eu topo, porque ele é um cara que entendeu isso como uma pujança, né? Uma pujança bem forte. Então, cara, eu sigo uma frase de um cara que chama Alan Kaplan, que ele fala o seguinte, o novo nasce sozinho, não é criado. A aspiração maior que a gente tem que ter é de ser um terreno fértil para ela. O que quer dizer com isso? Tá tudo aí, só que tem alguém que vai ver antes que tempero. Você. Não, alguém vai enxergar aquilo antes, sabe? Alguém vai pegar aquela ideia. O head da MP lá, o Lois, ele criou recentemente um filme Cabisbaixo, e a gente está com esse filme há muito tempo na casa. E obrigado, doutor Dejaí, da Unimed, que topou fazer, me deu de presente, falou, faz, me deu de presente. Eu falei, cara, doutor Dejaí, me dá essa ideia. Ele fez. E o Cabisbaixo está no restaurante, o Cabisbaixo está no cinema, o Cabisbaixo está aqui fora, se a gente for. Todo mundo que usa o celular está numa mesa de restaurante onde tem um casal que, em vez de estar conversando, está cada um olhando para o outro, você gostou, tirando foto. Então, o Cabisbaixo estava ali e ele foi e enxergou aquela coisa do melancólico, da depressão, o ensimesmado que a gente fica, que eu fico, né? Minha postura até encurvada de tanto que eu uso isso todo o tempo, eu estou todo o tempo olhando. E aí ele enxergou aquilo que ninguém viu.
né? Tem um material maravilhoso que eu tenho maior inveja, e uma inveja faz parte do Estar Vivo, que é do Jean Zampronha, um capixaba incrível, que ele criou Wood Whopper. Que o Big Mac não Apodrece. estragava e o Whopper Isso estragava. Essa é aí. incrível. E Incrível. eu já vi esse filme do Big Mac no início lá das redes sociais. Eu falei, cara, tem que fazer alguma coisa com isso. E aquilo passou por mim. Então, às vezes, o cavalo passa selado na sua frente. Se você não vê, se você perde, alguém vai ver. Cavalo selado só passa uma vez e cavalo dado não se olha os dentes. Isso aí. E você falando da ideia de errar, tem muita gente que acha que o fracasso é o oposto do sucesso. E pra mim, o oposto do sucesso é desistir. Porque você vai fracassar inúmeras vezes no meio do caminho até conseguir chegar lá, não é isso? E Tia, falando agora um pouco mais do mercado capixaba, o que falta pro Espírito Santo furar essa bolha e conseguir levar pro Brasil toda essa criatividade que a gente tem aqui? Porque a gente também mexe com marketing aqui em óticas diferentes. É difícil transparecer tudo isso que a gente tem para as outras empresas de fora. Como é que você acha que a gente consegue furar essa bolha? Cara, o nosso mercado é essencialmente do varejo. Então, o varejo é cabeça, miolo e encerramento. Tem oferta no meio. Então, dificilmente a gente tem um produto. Cara, os caras que têm um produto, que têm um tempo para contar a história daquele produto, tem storytelling daquele produto, eles têm mais tempo para mostrar o trabalho. Então, a gente tem, essencialmente, algumas grandes empresas aqui e tal. A gente consegue fazer trabalhos incríveis, como os clientes da MP, até também no varejo do dia a dia. Mas a gente está fora do eixo, né? Não adianta. A gente está fora do eixo. Assim, a gente vê movimentos... no Nordeste, eu fui recente jurada do mercado fora Eixo e Rio São Paulo. Fiquei maravilhado com o Nordeste. Eles são incríveis, são cabeçudos, e todos os jurados ficaram encantados com a criatividade que a gente viu no Clube de Criação. E, assim, existe gente boa espalhada por tudo quanto é lugar, só que, na maioria deles, eles vão para o centro, eles vão para os grandes centros. Elas saem do seu lugar. Então, eu nunca quis sair daqui, por opção mesmo, por estar aqui, por acreditar que a gente pode fazer. Todo mundo sempre falava assim, a Mônica é um Fusca com motor de BMW, porque é uma força remando contra... A maré. E tipo, cara, desculpa, a gente tem diretores bacanas, a gente consegue uma verba, consegue fazer bem feito e tudo, mas não se compara ao tempo de storytelling. Atender um Banco Itaú, uma Coca-Cola, é outro patamar. Cara, e lá tem um diretor que sabe contar aquela história e já fez muito. E ganha milhões para fazer aquilo, sacou? Então, não é aquele patinho feio que fala, a gente não tem dinheiro. Não, pelo contrário, às vezes tem ideias que ganham cane, que são types. Não tem nada, é só um texto. Eu acho que a gente pode fazer. Assim, eu falo para os meus criativos lá, para os meus pares criativos, né, que não são os meus, são meus pares. Eu falo, a gente tem todo dia oportunidade de fazer diferente, é só ir botando propósito. Eu acredito muito nisso. Eu me sinto muito Nizanguanais, eu me sinto muito Marcelo Serpa, eu me sinto muito Austin que eu tenha Oliveto, pela musicalidade, por todo o apreço que eu tenho pela qualidade do trabalho, pela força que ele tem que imprimir. Eu brigo com o cliente quando ele não acredita no meu propósito, porque o meu propósito é o propósito dele, mas eu sou autorizada. Você só enxergou antes dele. Eu sou autorizada para falar isso. Eu tenho que falar para eles, cara, você entende do seu negócio, eu entendo do negócio da criatividade. Deixa a Mônica trabalhar. Uma vez o diretor lá da Americanas, que tinha comprado o Hortifruti, e eu fui apresentar uma campanha, e aí o CEO lá virou para mim e falou assim, minha mulher disse, não tira eles da propaganda de jeito nenhum, a mulher do cara que tinha assumido o posto da Hortifruti comprado pelas Americanas. E depois o diretor, que eu apresentei a campanha, ele disse, não tira a Mônica, não. Deixa a Mônica fazer a campanha dela, que os bancos abrirão as portas para mim. Então, a gente tem o poder de gerar valor para tudo que a gente comunica. Nada é pequeno, nada é desimportante, que não mereça ser fudido, desculpa a expressão, que não mereça que seja diferente. Pode ser um adesivinho de 50 por 5 de altura. Eu fiz uma vez para garoto, eu sempre falo isso, eu sei que é velha a história. Aí tinha que fazer um adesivo para chocolates garoto. A gente atendia 10 milhas e algumas coisas dele. Aí eu fiz uma frase, garoto, o pedaço mais gostoso do Brasil. Isso já se passaram 20 anos. De vez em quando eu vejo um carro que ainda está vivo com esse adesivo que ele deixou lá, porque ele se viu ali, Espírito Santo, pedaço mais gostoso do Brasil. Eu podia ter escrito lá, chocolate, ai que gostoso, né?
Então, é assim, eu acho que as oportunidades são dadas. Pegue e faça diferente. Pegue e faça que O melhor que você pode com aquilo. Ideias para sempre, é o novo conceito da MP. São ideias que têm alma. E no alma mundo de hoje é desconhece. cada vez mais difícil ter alguma coisa que perpetue por muito tempo. Porque a informação Sim. vem o viral, a trend, todo mundo tá falando Sim. daquilo e sumiu. Agora uma campanha que perpassa o tempo, como o Dingo do Perim, por exemplo, que não é MP, Sim. mas todo mundo sabe. Então essas coisas que transparecem o tempo é incrível, cara. É maravilhoso. Faz parte um pouco da coisa do Silvio Santos, do Chacrinha, a coisa que vai ficando, né? Virou ícone, né? Acho que o Dingo do Perim ficou um ícone, né? Incrível. Um ícone Agora, Dingos. falando do assunto polêmico, a inteligência artificial é uma ameaça ou uma oportunidade para a Nossa, criatividade? é uma coisa maravilhosa. E se você se diverte com ela, claro que tem tantas janelas, tantas coisas para serem feitas e eu não vou dar conta de aprender tudo de uma vez, mas eu vou devagarzinho. Então, o meu grande dupla é o ChatGPT. Eu converso com ele, eu troco ideia, ele me conhece, a gente tem uma grande afinidade. Só que eu sempre falo para todo mundo, eu acho que essa era é a era da razão, não é a era da emoção. Tipo, é a era de quem consegue escrever um belo prompt. Porque através do prompt, da cultura que você tenha para pedir para ele vai te render muito mais. Agora, se você não sabe pedir... Então, eu falei para os diretores de arte que eles estão com os dias contados. Porque o redator, ele sabe, como ninguém, colocar... em types, o que ele quer daquilo. A gente, quando é diretor de arte, em especial a mim, eu sou emotiva. Eu começo a falar com o chat, ele fica doidão. Eu falo, cara, eu preciso que você me entenda. Ele, calma, eu vou te ouvir. Então, ele já está entendendo que eu sou, assim, TDAH, que eu falo, olha, isso não está bom, isso está brega. Mas também não posso ofendê-lo, sabe? Porque senão ele fica chateado. Então, a gente tem que travar essa... Eu vejo assim, eu vejo o novo com uma grande ingenuidade humana, né? Porque eu acho que a gente, quando não tem medo de errar, nada novo nos assusta. Nada novo me assusta. Eu estou sempre preparada, porque eu estou sempre apaixonada. Eu estou sempre com vontade de fazer. Assim, eu desanimo... Assim, dificilmente nesses 38 anos eu me nunca tive desanimada. triste. Eu nunca. E se tá ruim, eu digo para a equipe, tá ruim. Eu digo para os meus duplas lá, meus pares, tá ruim, gente. Tá faltando uma conexão verdadeira, senão isso vai passar, ninguém vai lembrar da gente. Sabe? Tipo, eu vou botando dentro do propósito. Se eu criei um conceito, esse conceito ele vai nortear toda a nossa campanha, desde uma caixinha de fruta até um manifesto ou alguma coisa de inauguração de loja. Tudo tem que respirar um propósito, uma direção. Propósito, um comando de voz, né? O que é um slogan? Slogan é uma coisa breve que fala de você de forma apaixonante, né? Que você guarda, opa, me apaixonei por aquilo. Porque eu fui rapidinho, em 140 caracteres do Twitter, antigo Twitter, que você fala assim, já entendi quem é a Mônica, eu já entendi quem é a André, quem é a Turbo, quem é a MP. Ideias para sempre. É o novo slogan da MP. Não é todo mundo que consegue que fique para sempre, né? Para sempre vem da alma. Como que você define o papel da criatividade na construção de marcas fortes e conexão com o público? Olha, cara, a criatividade ela vem por milhões de vieses, né? Eu acho que a criatividade ela tem que existir desde lá de dentro da empresa. A gente tem que... a criatividade não é só da agência que faz a comunicação, é a criatividade do dono, do cara do marketing, de todo mundo que está lá. Uma vez, quando eu fui dar uma palestra na CAPES, eles me perguntaram assim, quando é que eu estou pronta para ir trabalhar com uma agência? É quando o que você faz, que é genial, você não consegue mais contar para os vizinhos, você tem que contar para mais gente. E você tem que contar de um jeito apaixonante, que as pessoas não esqueçam dos seus diferenciais. Se você tem um cafezinho bacana, se você está conseguindo contar no ouvido de cada um o que você faz de especial, a criatividade, ela potencializa o que você faz de melhor. Então, tipo assim, se você tem alguém que não consegue te potencializar, não consegue colocar valor no que você entrega, sai fora dessa pessoa. Sabe? Tipo, então, acredita na pessoa que está com você, tipo, acredita no criativo. Eu sempre falo,
não desconfia dele, não. Erre junto com ele, né? Tipo, não embate, não. Diz assim, eu não acredito em você, mas eu vou te dar esse voto de confiança. Tipo, aí você trava uma intimidade muito grande e a criatividade vem... A criatividade não é um lado só. A criatividade, por exemplo, dentro de uma agência, ela é feita por vários departamentos. A criatividade, cliente e agência, é feita pelos dois. É cocriação. Quando o cliente fala, eu pensei nisso. E quando o meu WhatsApp toca, olha aqui, eu tive essa ideia, que se acha? Eu acho tão maravilhoso, sabe? Então é isso, a gente está junto nisso. É cocriação, é a criatividade a serviço do problema, a serviço de uma solução incrível, inesquecível, né? É uma forma de resolver um problema. Eu penso nisso, eu acho que... Sim. E aí vem muito da ideia do italiano ser gambiarreiro, mas é muito nisso. Poxa, eu tenho um buraco ali que tá vazando água. Quais são os meios que eu tenho para estancar aquilo? E quando eu tenho uma marca, como que eu posso contar a minha história, não é isso? E outra coisa, hoje em dia, você para ter a atenção das pessoas, você tem que ser diferente. E, cara, todo mundo me pergunta, como que eu consigo ser diferente? Olha para você. Isso é para mim, é para você... É para o meu amigo aqui. Mate Leão. Mate Leão. Mate um leão por dia. Por quê? Porque se a gente não der, se a gente não der forma para as coisas, você vai virar mais um. Sua comunicação, tudo que você fizer para aquilo vai ficar mais um. Não adianta o cara querer olhar a grama do vizinho. Nem a gente olhar a grama do vizinho. Para de ficar olhando o que já foi feito. Sabe? Olha para o seu cliente. Veja qual é o... Todo mundo que chega lá, e como é que eu faço descer para conseguir uma vaga aqui na MP? Eu falei, olha, os nossos clientes estão cheios de problemas. Me ajuda a resolver algum deles. Aí você tem a entrada aqui, VIP, sabe? Tipo, então, eu acho que isso é para todo mundo, né? Verbas curtas. Não é só aqui, São Paulo também. Eu tenho amigos que estão lá no dia a dia, então eles matam um leão por dia e tem que comprovar a eficácia, tem que ser assertivos como a gente. A gente tem um departamento inteiro lá de hábitos, de consumo, de pesquisa. Então, não é só de alma que a gente vive, mas o humano, saber olhar, entender, do exercício, é da técnica, é do fazer muito, sabe? Então, não é todo mundo que é Van Gogh, é todo mundo que é Pelé, Nunca. sabe? Mas você pode exercitar, mas não consegue, você não consegue se você não nasceu para aquilo, né? Eu nasci para criar, desde pequenininha. Eu já sabia que ou eu escrevia poesia, ou eu ia fazer adesivos e vendia. Pintava, fazia crônicas. Incrível. A MP ela tem hoje um viveiro de colibris, que é o prêmio aqui de melhor agência mais criativa do Espírito Santo. O que você define o sucesso? Por que vocês, poxa, nos últimos 30 anos ganharam, sei lá, 25 vezes ou alguma coisa próxima a isso? Como que conseguem ganhar tanto e tantas vezes e repetidamente? Os meus criativos são melhores que os outros. Mentira, tem um... né? Tô de sacanagem. Mas a turma lá é da pesada, né? A gente não ganha nada sozinho, nossa. E a minha equipe lá é brilhante, sabe? Então, eu acho que é isso. Tem um DC maravilhoso, que é o João Pitanga, nos heads, uma equipe incrível. Os atendimentos da MP são joias raras, mídia, rede social. Todo o sarrafo da MP é muito alto, sabe? Tipo, são 50 e poucas pessoas que são cobradas todo o tempo. Então, todo mundo fala, DC, pelo amor de Deus, pega leve, agora isso tem que sair rapidinho, não dá para você parar. Eu falo, tá bom, mas se der para parar, tem que parar, sabe? Se a gente puder... Então, para isso, precisa trabalhar até mais tarde, para isso precisa ficar ligado todo o tempo. Não dá para você, 6 horas, tirar... Jogar a caneta e ir embora. Ir embora. No nosso negócio, não dá. No nosso negócio, que é serviço, não dá. É servir. Você tem que estar servindo todo o tempo. Para você servir, você precisa estar no cliente todo o tempo. Se eu pudesse, eu estaria lá comprando a bobina todo o tempo na Celó. Mas estou lá no Extra Bom. Estou comprando todos os dias, compro, Paris, ó. Você entende? Sim. Então, se eu não estou lá, se eu não estou vivendo o negócio dele, como é que eu vou comunicar para ele, sabe? Então, não é só isso, mas isso faz toda a diferença, né? O pessoal sempre fala da frase do 3G. Gente boa trabalhando junto faz a firma grande. Não tem muito mistério. É ter Com gente certeza. boa com você e trabalhar duro. Porque, poxa, você acha que uma campanha maravilhosa, a ideia veio do dia pra noite? É uma ilusão. É uma tentativa e erro, é uma discussão, uma construção. Então... tem que trabalhar duro e isso eu admiro muito.
Como é que isso aqui você pincelou antes, mas acho que é uma coisa muito interessante, principalmente para o pessoal aí que também é publicitário. Como que eu consigo equilibrar a necessidade do meu cliente vender com a criação de uma campanha que seja autêntica de verdade? Rapaz, essa É a pergunta de US$ 1 milhão. Cara, eu acho assim, não inventaram nada melhor que o preço para vender. Se você tem produto e preço, você vende. Agora, se você só faz isso, uma hora que você some, as pessoas vão procurar outro produto e preço, ou um outro entrante, né, um outro grupo econômico. Então, a gente tem que levar mais que preço para o varejo. Aí você fala, como que a gente pode agregar? É tendo um propósito, né? Tipo, a gente tem o Extra Bom e a gente tem um conceito para o Extra Bom, né? Tudo de bom. Então, a Páscoa, tudo de bom. O Carnaval, tudo de bom. Tudo de bom é o quê? Você comprar no Extra bom. e-commerce antes do meio-dia, ele te entregar no mesmo dia, sabe? Tipo, você tem um clube que você consegue comprar um vinho mais barato, sabe? Então, essas vantagens que são tudo de bom. Agora, você precisa ter o tudo de bom na vida real para ele existir no conceito, né? Então, isso é uma verdade. E o varejo a gente tem que ter o que é aquela porta aberta que tem um serviço, que atende a uma comunidade, que está espalhado pelas... O que ela tem de identidade com as pessoas que compram nela? Você começa, então, a entender que ela tem um diferencial, não é só um produto e preço, entende? A MP cada vez mais está adotando uma abordagem que a gente chama de omnichannel, que é multicanal. Antigamente era rádio, TV, outdoor, hoje você tem mídia social de várias maneiras. Você tem rádio que ainda existe, você tem a TV, você tem o out of home. Como que eu faço para integrar uma campanha de comunicação em todos esses canais? Como você colocou, tem um adesivo, tem a fachada da loja. Como que eu faço essa integração? Estudando onde que está o cliente, tendo um fio condutor, uma linha do tempo, né? Você não consegue pegar todo mundo ao mesmo tempo, não é verdade? Agora, assim, hoje a gente tem um grande desafio, sabe, André? Porque nós temos um número limitado de braços e hoje esse omnichannel tem uma jornada de compra muito exaustiva. Então, antigamente você tinha um outdoor, um filme, você replicava aquele título em algumas peças e estava tudo bem. Agora não. O formato é Cada diferente. lugar onde o consumidor está, onde você... E o omnichannel não tem divisão, mas eu preciso falar com ele de formas diferentes. Eu tenho que estar num bumper, eu tenho que estar no CTA para o cara clicar, eu tenho que estar emocionando ele numa ação que ele não esperava viver com aquela marca. Então, a gente tem um encargo de trabalho gigante agora. Quando se faz uma campanha, a gente faz mais de 200 peças que são relevantes. Então, a gente cria 200 campanhas dentro de uma. Você está entendendo? Para você ser importante naquela jornada do cara, você não pode sair replicando o mesmo título, porque para cada um meio, para cada um, você precisa ser fresco, precisa conversar com o cara naquele momento, que ele não quer te ouvir. Ele me dá uma praticidade aqui agora, não quero que você me emocione. Então, a gente tem que ficar esperto, entender, ter uma pesquisa boa, bacana, para entender onde ele está naquele momento, como a gente vai falar, o que ele quer que a gente coloque ali naquela comunicação. Aí, depois, você pega o fio condutor que você criou e sai ali distribuindo de forma criativa. A inteligência artificial está aí para ajudar nesses desdobramentos, mas o genial é do espiar. O genial é do olhar aquele problema, é de fazer um brainstorm, é de conhecer profundamente o desafio que você tem, porque senão você vai ser vazio, como sempre outras campanhas foram. Você vê como o cara não estudou, você vê como o cara não quis resolver o problema, ele quis falar dele, ele quis falar de uma ideia que ele achou incrível, mas que aquilo não cabe ali, tipo, que lindo, maravilhoso, vai ter um tapinha nas costas de um amigo publicitário, mas está resolvendo, está tirando a dor dos ombros do seu cliente. E aí, por exemplo, você estava falando disso. Hoje, quem está assistindo TV é um público. Então, você vai jogar um VT de TV, tem uma comunicação. Agora, você vai jogar isso no TikTok, é outra pessoa que está vendo. E aí, como é que eu faço, por exemplo, para uma empresa eu conseguir, comunicar de forma tão diferente, com públicos diferentes, em canais diferentes? E aí? Cara, eu acho que a gente tem que ter, né, junto com a gente, pessoas diferentes também, com especialidades, expertises diversas, sabe?
porque nem tudo vai caber dentro de uma dupla e uma diretora de criação. Então, a gente tem que ter juventude, tem que ter gente que traga essa linguagem Pluralidade. plural. Eu também acho que é o seguinte, eu acho que todo mundo tem que ter um exercício muito grande do olhar, do espiar. Eu estou todo o tempo olhando, eu estou todo o tempo vendo os memes. Só que tem que ser tudo muito rápido, né? Você não consegue... Tudo fica velho muito depressa. Tudo é efêmero, como você falou, né? Mas, assim, a construção de uma marca, ela não se faz no outro dia. Essas ideias, esse tipo de diálogo, requer um estudo maior, sabe? Não é toda marca que vai para o TikTok, não é toda empresa, toda indústria, uma grande indústria que tem que ir para o TikTok fazer dancinha, sabe? Não é o lugar dela. Então, tem que saber aonde ir, de que roupa usar. Que a marca são como pessoas, como ela se porta, o que ela vai falar, sabe? Uma marca, um tiozão querendo ser jovem, não dá, sabe? Se não é para você, não vai ali. Se você não domina aquilo, por enquanto não vai lá, sabe? E a gente também, quando não domina, diz, olha, desculpa, daqui eu não vou, sabe? Eu vou por aqui, porque aqui a gente tem certeza que vai dar certo. Aqui a gente pode experimentar, vamos juntos? É porque eu tenho para mim, André, que eu acho que é de todos isso. É quem está começando, é quem já é gigante, é quem tem 38 anos de história, sabe? Todo dia é dia de começar, todo dia é o dia de errar, todo dia é o friozinho na barriga, é aquela vontade de fazer diferente. Quais as tendências que você acredita que vão moldar o futuro da publicidade nos próximos anos? Cara, eu acho que é essa facilidade de você multiplicar as suas soluções, sabe? Tipo, a inteligência artificial de fato, ela vai minimizar muito o trabalho do humano, mas ela vai criar possibilidades gigantes de experiências sensoriais, que a gente sabe que o humano ele é feito de várias... eu tenho a visão, eu tenho o cheiro, eu tenho o olfato, vários sentidos. E a inteligência artificial, ela tá quebrando essas barreiras. Então, a gente vai ver coisas assim, eu nem sei o que vai dar depois, esses prêmios internacionais, eles vão se fundir. A campanha que hoje é Out of Home, OH, o outro é print, o outro é experiência. A coisa vai virar uma grande execução de um maestro que tem suas ferramentas em mãos, né? Então, a gente vai precisar de usar essas ferramentas, né? Então, tem muita gente experimentando, sem medo, e conseguindo nos ajudar também, porque a gente também não dá conta de experimentar mais de 20 ferramentas de IA. Né? A gente tem visto como a gente consegue fazer apresentação, fazer storyboard, shooting board, tudo com IA. O IA tem desenvolvido a vida das empresas. O que é mais importante, o nosso cliente está aprendendo a inteligência artificial, às vezes, muito antes da gente. Isso é maravilhoso, mas também a gente não pode... A gente tem que também arrumar tempo. Nesse dia a dia, que corre demais, das 200... dessa grande cascata que é o Omnichannel, a gente tem 4, 5, 6 grandes campanhas no dia que a gente tem que operacionalizar. O que acontece nos grandes centros? Os caras fazem um KV, fazem um conceito e tem parceiro que desdobram. Entende? Então, os caras só ficam pensando... Na big idea e alguém resolve. A gente faz tudo. A gente é o 360 do power, sabe? Assim, do trabalho. Então, a gente também perde um tempo. Então, às vezes, a gente negocia com o cliente. Cara, não dá para te entregar tudo ainda. Espera isso, deixa a gente ficar aqui um pouquinho mais... Sabe, porque imagina, as nossas contas são gigantes. Tanto para o institucional como para o varejo. O varejo do dia a dia, ele, ó... Porrada. É porrada. Tia, para o profissional que está querendo começar na área de publicidade, está formando agora, ou nem está fazendo faculdade, mas gosta muito dessa parte de criativa, de publicidade em geral, que conselhos você daria para quem quer se destacar e se desenvolver? Case com a inteligência artificial. Mas antes, leia um bom livro. Saia da frente do celular, sabe? Vai viver. Porque a inteligência artificial ela é muito maravilhosa, mas se você não tiver cultura, você não vai saber... fazer as perguntas. Fazer as perguntas. Um robô consegue pintar igual Van Gogh. Ele estudou as pinceladas, as profundidades das pinceladas, mas ele nunca vai ser Van Gogh. Ele não vai viver aquilo que o Van Gogh viveu. Então, eu digo, vai viver, sabe? Tipo, experienciar mesmo, né?
Eu acho que essa nova geração, elas estão querendo mais sair fora, assim. Eu nem encontro muito a minha equipe no WhatsApp, tá? Isso é coisa mais de uma geração. Eles não querem mais, eles querem viver mais as coisas que são reais. Viver o real, viajar, sofrer, namorar, ir para uma feira, cair de moto, de bicicleta, ler um bom livro, eu acho que fazem parte do que o prompt da vida real que você precisa entregar para a inteligência artificial, porque sem ela você vai ser uma commodity. Muito bom. Qual que é o passo a passo para eu construir uma campanha de sucesso? Um bom briefing, uma boa conversa com o cliente, fazer esse briefing, voltar com um briefing para ele, falar, é isso mesmo que você está me falando? É isso mesmo que eu entendi que é o seu problema? Será que o seu problema não seria uma outra coisa? Será que o cliente sabe sempre o que é o problema da vida dele? Às vezes não. Então, a gente precisa ser sagaz nesse primeiro passo de pegar o briefing. Entendendo, aí você precisa juntar os pares. Todo mundo naquela grande batalha, né, em cada um em o seu flanco, para a gente ver o que a gente pode fazer, criar um conceito que ele seja agregador, né, que ele possa andar por todas essas jornadas que a gente vai ter que ter e ter propósito, né? Não começar... Nunca um varejo, nunca uma campanha ela se encerra nela mesma, sabe? Porque ela é uma construção de uma marca, não se faz da noite para o dia. Então, se eu tenho aqui uma campanha, você fala assim, poxa, Mônica, mas é uma campanha só. Eu falo, tá, mas essa marca só está falando aquilo, ela vai embora, nunca mais vai aparecer, e não vai ter contato nenhum com o seu consumidor. Claro, aquilo é só uma oportunidade para dizer, André, eu tenho que te falar sobre isso agora. Né? A gente fez uma campanha da Unimed agora, institucional, que até a gente ganhou concorrência, chama Para Toda a Vida. Para toda a vida que chegar, para toda a vida que começar, para toda a vida que recomeçar, para toda a vida. E é para toda a vida. É uma cooperativa que nasceu para cuidar. Então, esse é um conceito que ele é de longa cauda. A gente não faz uma campanha, a gente faz um propósito. Então, quando começa uma campanha? Quando o problema chega. E quando essa campanha termina? Nunca. Porque ela vai se desdobrando, sabe? É infeliz é a pessoa que acredita que a comunicação de uma marca se faz isoladamente. Ela é uma somatória é uma das construção. oportunidades que você tem de dialogar com o outro, né? De trocar ideia, de encantar, de ser diferente, de ser inusitado. Quais são suas paixões além da publicidade? Meu amor, minha família, o lugar onde eu moro. Gosto muito da minha geografia, me deixa bem. Minha fé em Nossa Senhora. Eu tenho uma fé muito grande. Minha mãe me passou isso. E sou apaixonada por criar, André. Fico muito feliz. Eu tenho um prazer de trabalhar que você não faz ideia. Eu, quando tenho uma ideia, eu mando o WhatsApp para o cliente. Eu falo, cara, eu passei aqui, pensei nisso. O que você acha? Porque eu estou todo o tempo... Criar é uma diversão para mim. É jogar futebol... Você já viu alguém falar, ai, meu Deus, eu tenho que jogar futebol de várzea na rua, dar topada, sabe? Então, o Picasso dizia assim, ser criativo quando criança é muito simples. O difícil é você continuar criativo depois que cresce. Então, eu acho que eu tenho tanto prazer em criar, eu tenho tanto prazer em falar sobre isso, que eu deixo a minha criança muito viva todo o tempo. E ela ficando viva, ela não tem medo, ela é destemida. Então, tudo vem para mim, porque as ideias estão no ar. E você tem que estar todo o tempo aberto. Eu estou aberta para ela, sabe? Vem, pode vir em mim. Vem em mim mesmo, porque eu estou aqui esperando você, a grande ideia. Eu estou esperando o grande problema do cliente. Vem, traz para mim, que eu resolvo. Muito bom, incrível mesmo. Onde que o publicitário, o marqueteiro, pode buscar inspirações e referências? Cara, nesses 38 anos, eu tenho as nossas referências, que são as referências que a gente admira. Eu tenho algumas referências que são referências da vida. Eu falo, meu Deus, que coisa, que ideia incrível que aquele cara lá no TikTok resolveu fazer dentro de casa e que ele virou uma potência. Eu tenho uma inveja desses caras que saem do nada, que têm uma crença e viram milhões. Eu tenho inveja dessas pessoas que são
que confiam no seu No DNA, taco, né? na sua origem, não tenham vergonha dela, se tornam deuses. Então, eu tenho vergonha do que era instantâneo e que virou uma marca, pessoas que viram marcas, que são influenciadores de milhões, que ganham por não ter vergonha de suas origens, das suas ideias. A internet fez isso. Eu acho que assim, como é que o cara aprende? Eu acho que aprende com o que está aí. A internet hoje te joga em tantos lugares, André. Ela te faz tipo um liquidificador, te joga em tanto quanto te roda e quando você topa com alguém que está fazendo umas ferramentas conversando com um som absurdo que fica ferramenta de carro que o cara pegou e começou a fazer aquilo, um louco. Fez música. Então, o que eu acho? Eu acho que a loucura ela vai passando por evolução do homem, mas ela que vai gerando essa loucura do humano, é que vai gerando essa cultura do momento, do agora. Eu acho que é olhar o que está acontecendo, se for através das coisas que está vivo nas redes, que a gente vive isso todo o tempo, a gente vive no virtual, né? E sobrar um tempo para ter uma energia, para fazer cuidar do seu lado espiritual é muito importante, quem acredita nele ou não. Eu estava numa palestra lá do Chili Beans, ele pegou o Caíto, né? Ah, Caíto, como é que você fala? Aqui na nossa empresa a gente quer colocar um departamento de inovação. Como que você faz para inovar tanto? Ele falou, eu acordo todos os dias e faço o mesmo a todo o tempo de minha vida. Eu acordo de manhã, faço um esporte e rezo. E vou fazer o meu melhor. Como que ele faz? Como que ele inova? Ele inova fazendo o mesmo que ele fazia todo o tempo. Entende que inovação não está fora? Inovação está dentro. Inovação está dentro do olhar, do trabalhar muito, mas não querer fazer no final. A inovação ela nasce de dois. Eu sempre falo isso, eu já li isso no livro. Quando você tem uma ideia, sozinho, ela é só uma ideia. Quando você compartilha com outro, aí inova. Então, se você não sabe compartilhar, se você quer se ensimesmar, você vai ser um grande artista, mas não vai ser um inovador. E a referência, a inspiração, às vezes está nas coisas mais bobas do mundo. Você tá vendo um desenho animado com seu sobrinho e ter uma ideia. Você tá viajando num país, vê alguém olhando para alguma coisa e ter uma ideia. Então, assim, vai viver, né? E seja um observador. Eu acho que, assim, eu tenho muito esse perfil, eu imagino que você também tem. A gente tá olhando tudo o tempo todo e tentando entender como é que a gente pode se inspirar naquilo. Tem alguma outra dica, assim, de referência, de lugar que você gosta de... Poxa, sei lá, as minhas melhores ideias vieram de livros que eu li, de pessoas que eu conversei, de viagens que eu fiz. De onde que vem? Eu sei que são vários lugares, né? Eu acho que é uma somatória, sabe? Se assim, não dá para você... a gente tem algumas... a gente aprende muito estudando o caminho que os outros fazem. Eu aprendo muito isso. Cara, tem muita gente que está muito além de mim, que eu admiro. Eu falo, como é que esse cara chegou nessa ideia? Que ponte ele pegou? Que caminho ele pegou? Sabe? Eu estudo isso do outro para eu aprender qual foi a técnica que ele fez para chegar naquela solução, sabe? Mas, assim, eu não quero fazer aquela ideia, que aquela ideia já ficou velha. Ele já fez, sabe? Mas, assim, eu acho que a inveja, no bom sentido, de olhar uma coisa e falar, meu Deus, como que essa pessoa fez isso de genial? E o genial está no simples. O genial está o genial está em olhar e dizer assim, nossa, se apaixonar por aquilo e não achar que aquilo já é gigante no primeiro momento que você viu, sabe? Você conversa com o outro fala, cara, isso é bom. Aí você fala, puxa, eu vou precisar de alguém. Você começa a juntar pessoas como células que se fortalecem juntas. E aí, daqui a pouco, você fez algo gigante. Então, é isso. Incrível. Gente, pô, adoraria ficar falando mais 8 horas aqui. Nem sei quanto tempo deu de podcast. Simplesmente acabou na minha frente. Um monte de pergunta, um monte de anotação, aquele papelzinho do jeito que a gente gosta. E vamos agora para 5 perguntas finais. Quando eu falo sucesso, qual que é a primeira pessoa que vem na sua cabeça? Nossa. Cara, eu acho que eu poria... Mônica Debaner. Eu sou uma pessoa que eu consegui chegar nessa questão do sucesso. Eu sou um sucesso. Não tenho vergonha de dizer isso, não. Muito trabalho. Incrível. Qual que é o livro que você mais indicou, deu de presente, recomendou? Cara, eu
TDAH e o Dudu Marques me liberou nesse assunto. Eu leio muito pouco. Eu nunca, um dia ele na entrevista disse, cara, eu não consigo ler. Eu chego também não. na página 10, eu não sei o que aconteceu na primeira. Então, bicho, eu acho que assim, o que eu indico a leitura a minha leitura é a vida que eu indicaria. Eu peço que eu li alguns livros e são algumas bíblias, né? O livro que fala da Marcas de Amor, que eu gosto muito, que é uma bíblia para mim, né? Mas nesse quesito eu fico devendo aí. Uma indicação de filme, então. Ah, são muitos. Nossa, puta, outra coisa que eu tenho problema de lembrar, velho. Mas, assim, eu fiquei Os Parasitas recentemente, o Ainda Estou Aqui, fiquei maravilhada. Tem muitos filmes que marcaram minha vida, assim, Cheiro de Mamão Papaya Verde, filmes japoneses, filmes nacionais, o do Central do Brasil. Assim, tem muita coisa maravilhosa que eu não vou lembrar. Se eu tivesse tempo, eu até Depois escreveria. segue lá a Mônica Debanê no Instagram, que ela vai soltar lá quais são os filmes que ela gosta. Sim. Qual que é o lugar do mundo que você ainda não foi e quer muito ir? Eu quero ir na Turquia. Istambul. Istambul. Eu quero ir Istambul e Egito, porque lá minha família viveu uma parte, eu queria conhecer o Egito para me reencontrar os meus ancestrais. 3 conselhos para Mônica com 15 anos de idade. Você fez certo de trazer a Mônica poetisa, a Mônica que escrevia crônicas, a Mônica que jogava tênis, a Mônica que corria na praia, para hoje, né, para esses desafios todos. Fez tudo certinho, assim, eu acho que não errou nada de seguir os passos do coração, seguir a magia do artista, né, que trouxe desde a sua infância e com 15 anos, com aquele cabelão meio desengonçada, né? Uma menina meio menino. E pra gente fechar, tia, qual que é a frase da semana? Cara, eu não sei, eu sou ruim desse negócio de frase. Mas, assim, se eu tivesse que deixar alguma coisa para as pessoas, cara, admire quem está do seu lado e tire dele o melhor dele, sabe? Porque quando você vê paixão no olho do outro, você transforma o mundo. Sozinho você não faz nada, sabe? Eu vejo assim. Muito bom. Galera, incrível, emocionante. Pô, eu nem vi o tempo passando, literalmente. Acho que foi o podcast que passou mais rápido, mas pelo tempo do relógio aqui, deu o tempo normal do podcast, né? 50 minutos, foi até maior do que os convencionais. Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal, deixa aqui nos comentários quem você quer ver no TurboCast, na próxima edição, obviamente. Vamos vender, vamos com Turbo. E aqui na descrição tem todas as redes sociais da Mônica, caso você queira aprender e entender um pouco mais com essa mente maravilhosa. Tamo junto, é só o começo e vamos com Turbo.